Você sabia que feridas não tratadas adequadamente podem causar diversos problemas, desde uma infecção, uma amputação ou outras doenças? É um assunto muito importante e hoje, no nosso programa, nós vamos abordar esse assunto junto com as especialistas neste assunto de feridas. Estou aqui com as enfermeiras pós-graduadas Liana Marques e Mônica Machado, que vão falar sobre este assunto. Não sai daí! Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Muito bem, muito bom que vocês vieram aqui para falar desse assunto, estou muito feliz. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês e é um tema que as pessoas às vezes dizem, uma clínica de feridas. Por que criar uma clínica de feridas? Muito obrigada, Liana, muito obrigada, Mônica. Explica então pra gente, como é que funciona isso? Nós agradecemos, primeiramente, Silvana, a estar aqui contigo hoje, Silvana, depois de muito tempo trabalhando em hospitais, nós duas como enfermeiras vimos um nicho muito grande em relação ao tratamento das feridas, os curativos, a todos os procedimentos que envolvem as lesões de pele. Inicialmente a ideia foi direcionada só para as lesões de pele. No decorrer das conversas, que a questão evoluiu para uma nova especialidade da enfermagem, nova porque ela começou em 2018, que foi a podiatria, que é uma área da saúde que trata os problemas relacionados aos pés e as estruturas relacionadas a ele, como pernas e tornozelos. Porque na podiatria a avaliação ultrapassa o exame físico dos pés e avalia também a pisada, a marcha, a forma como esse paciente se locomove. Então, nós reunimos a louca vontade de empreender com algo que fosse da nossa profissão, da nossa área, que enfermeiro e cuidado são coisas que não há como separar. Então, nós resolvemos juntar essas coisas e fazer aquilo que a gente sempre realmente gostou muito, desde a nossa trajetória hospitalar, Liana, nós já tínhamos uma simpatia, digamos, pela área das lesões, tanto que criamos um grupo numa instituição onde trabalhamos juntas e tal, e que mesmo depois nos separando, porque aí cada uma fez a sua caminhada, nos reencontramos anos depois, foi em 2016 que nós nos encontramos, 18, e aí sim, conversando, já com um horizonte bem diferente em relação à profissão, porque Liana e eu somos de uma época de formação onde o enfermeiro tinha dois caminhos, ou era trabalhar em hospital, ou era trabalhar em unidade sanitária, ou ainda posto de saúde, que se falava. Ao longo dos anos isso mudou assim muito, expandiu muito, sabe? O enfermeiro hoje tem a capacidade de empreender em diversas áreas, A primeira área que se abriu foi a questão das imunizações, logo vieram as clínicas de home care, fazendo os procedimentos a domicílio, procedimentos de enfermagem a domicílio, logo enfermeiros gerenciando clínicas geriátricas e curativos foi na sequência, lesões de pele, estética também entrou nesse rol a partir de 2018 e finalmente a última forma de empreender do enfermeiro, a podiatria. Tá, mas eu não entendi muito bem. Quando é que uma pessoa vai ter um problema? Eu não entendi exatamente a podiatria de modo prático. Como é que é? Qual é o sintoma da pessoa para ela procurar esse serviço? Quem precisa de podiatria? A podiatria, ela tem uma atuação bem ampla. Crianças, idosos, qualquer pessoa, na verdade, que tenha problema relacionado aos pés e unhas, Porque a pele também faz parte, obviamente, mas é o tratamento de feridas, Não deixa de ser uma ferida. Mas quando isso está relacionado à marcha e às unhas, o podiatra deve entrar com tudo.
Por quê? Porque não tem uma avaliação separada, entende? No momento que tu atende, por exemplo, um paciente, uma pessoa com diabetes mellitus, tu vai avaliar como um todo. Aliás, esse é o diferencial do enfermeiro podiatra, Silvana. O pé diabético, a pessoa portadora da complicação gravíssima do pé diabético, precisa de um olhar integral, né? E um profissional de nível superior para tratar, porque não se trata de uma pessoa comum, normal. Ela tem comorbidades, né? Quando tem diabetes mellitus, quando tem insuficiências vasculares, quando tem problemas reumatológicos, quando tem problemas ortopédicos, tudo isso interfere na qualidade da marcha e na qualidade de vida da pessoa. Como a pessoa caminha, né? Então, como a pessoa deambula, caminha. Então isso já extrapola a questão só da ferida, isso já entra na questão anatômica, o andar e a parte traumatológica. Exatamente, porque aí especificamente nós estamos falando principalmente do pé diabético, que causa deformidades ósseas, que causa deformidades cutâneas e de lâmina ungueal, das unhas. Entende? Existem alterações específicas desses pacientes que têm insuficiência vascular e do que tem diabetes mellitus, disfunções metabólicas. Né? Isso é característico. Então, não tem como, quando está tratando uma lesão de pele relacionada a essa patologia, não envolver o podiatra. E muitas pessoas podem confundir o trabalho do podólogo com o podiatra ou não? Existe uma inter-relação? Existe assim, o ideal, né, é que os dois profissionais trabalhem de forma conjunta. Inclusive tem muitas clínicas já no Brasil que dispõem desses dois profissionais e isso funciona muito bem. A diferença reside, o serviço é o mesmo, o que difere é o nível de atuação, a abrangência dessa atuação. Por exemplo, o paciente que tem problemas nos pés e nas unhas, que tem comorbidades, qualquer uma dessas que eu comentei, metabólicas, renais, cardíacas, reumatológicas, tem que procurar um profissional de nível superior, que é o enfermeiro podiatra. O enfermeiro podiatra, ele reúne o conhecimento como enfermeiro, a capacidade de avaliar o paciente de forma integral, as técnicas da podologia. Entendi. Muito, muito bom. E Liana, a tua formação, ela já vem a parte gerontológica, ela já vem também na parte dermatológica mais profundamente. A questão das feridas, elas podem vir de pessoas acamadas, né? Que são as escaras, pode ser feridas de algum acidente. Me fala um pouco então de como é o grau de tratamento dessas feridas. Então, já partindo do que a Mônica já iniciou a falar de forma brilhante a respeito do pé diabético. É uma das feridas mais difíceis de tratar, né? Justamente pela insensibilidade do pé do paciente. Quando o paciente chega para nós, normalmente a ferida já está complicada, está bem complicada. Já sofreu um desbridamento. Quer dizer, uma retirada de tecido desvitalizado, o paciente já esteve hospitalizado. Normalmente é um paciente que tem alterações metabólicas, como a Mônica colocou, está descompensada a glicemia dele, e isso tudo interfere diretamente na cicatrização. Este é um dos tipos de feridas crônicas que nós chamamos, né, Silvana? Porque nós temos a ferida aguda, aquela ferida que se resolve no tempo adequado, no tempo esperado. E nós temos aquela ferida denominada crônica ou complexa, de difícil cicatrização, que é aquela ferida que não responde ao tempo ideal por várias complicações, e uma delas é o diabetes. No entanto, o pé diabético é uma das feridas mais difíceis de tratar. Nós temos outra ferida muito conhecida, que é a popular escara, que é a lesão por pressão, que normalmente ocorre em pacientes que têm perda de sensibilidade, como, por exemplo, os pacientes acamados, e pacientes restritos ao leito por algum motivo. Também as lesões vasculares, que são aquelas que aparecem em pacientes que têm varizes, por exemplo, de origem venosa, e vasculares de origem arterial, que é quando há algum tipo de obstrução que faz com que não chegue sangue na extremidade e determine também uma necrose e a abertura de uma lesão. Portanto, complementando um pouquinho do que a Mônica falou, por que é importante a avaliação do enfermeiro na questão podiátrica?
porque o enfermeiro é um profissional que vai conseguir fazer esta avaliação da diminuição da circulação, da perda da sensibilidade térmica, perda da sensibilidade protetora, que a gente chama, que é quando o paciente perde a capacidade de perceber que ele pisou num prego, que ele pisou numa pedra, e isso determina uma ferida de difícil cicatrização. E poucos cuidados podem trazer uma qualidade de vida imensa para essas pessoas. E essa foi uma das coisas que Mônica e eu conversamos em vários dos nossos encontros depois que a gente começou a pensar em empreender, foi isso, que a gente percebia que muitos pacientes já chegavam para a gente com amputações de hálux, que é o dedão, né? E amputações dos demais pododáctilos, né? Ou dos demais dedos, amputação de calcâneo, amputação de lateral do pé. E o pé é muito importante, porque ele determina o alinhamento, o posicionamento do corpo do indivíduo. Com certeza, mas além do pé, vocês tratam outras feridas, Sim, né? Então, sim. por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia, um corte, e esse corte, ele daqui a pouco não consegue cicatrizar rapidamente, por qualquer complicação. Daqui a Isso. pouco até um diabético, Isso. daqui a pouco uma pessoa que não está respondendo bem, enfim. Esse paciente também vai para vocês? Também. Nós atendemos qualquer tipo de lesão, complicada ou não. Então, é como eu te disse, nós podemos atender um pós-operatório, por exemplo, onde o paciente ou o próprio médico encaminhe para que a gente tenha um cuidado mais próximo do paciente, ou nós podemos atender lesões complicadas, que é o nosso maior cliente. Né? E essa questão, a pessoa, qual é o tempo certo de recuperação de uma ferida? Por exemplo, vai dizer, não, tá cicatrizando. Eu sou leiga, né? Claro. Tá cicatrizando. Quando ele passou 15 dias, passou 20 dias, passou um mês, passou 2 meses e não fecha a ferida. Qual é o tempo adequado, né, dessa ferida cicatrizar? Tem um tempo que é o tempo fisiológico, que a gente diz mais ou menos, que isso é em torno de 7 a 10 dias, depende da complexidade, dos tecidos envolvidos, da profundidade da lesão. Né, Silvana, tem coisas que têm que ser levadas em consideração. No entanto, eu posso citar as feridas operatórias, onde não há nenhum tipo de complicação, em 7 a 10 dias o médico autoriza que sejam removidos os pontos superficiais da pele. Isso quer dizer o quê? Que já houve um início de epitelização que nos permite remover os pontos. Já uma pessoa onde há complicação, onde há formação de seroma, a infecção de ferida operatória, isso não vai acontecer nesse tempo. Então, essa ferida provavelmente vai ter uma abertura e aí a gente vai ter que fazer uma cicatrização por segunda intenção, que a gente diz, que é aquela cicatrização que vem de dentro para fora. E aí a gente tem que utilizar de outros materiais, de outras terapias adjuvantes para poder ajudar esse paciente. Mas, via de regra, Silvana, o paciente estando ígido e as coisas estando todas ok, ígido quer dizer ele está bem de saúde, previamente, né? Estava tudo bem, a tendência é que fique tudo bem em qualquer lesão que esse indivíduo fizer. Pode ser uma queimadura, pode ser uma escoriação, tipo caiu no chão e ralou o joelho, por exemplo, ou machucou o pé, pisou em alguma coisa, porque o meu organismo tem condições de proporcionar uma cicatrização adequada. Porque se a gente pensar em feridas, né, existem várias formas, né? Um acidente de trânsito onde tu tem uma fratura que pode, né, pode causar ali uma lesão profunda. Ou daqui a pouco um cachorro te mordeu, é um outro tipo de lesão. Uma cirurgia que cria alguma infecção, que daí vem pus. O pus vai fazendo com que, se tu não faz a higiene correta ali, já começa de novo o processo inflamatório e que essa cicatrização acaba não acontecendo. Então, tem diversos fatores que influenciam. Eu quero te perguntar outra coisa. A idade influencia nisso? Muito. O paciente idoso, por exemplo, que se machuca, a recuperação dele deve ser muito mais demorada também, né? Muito. Via de regra, no idoso, tudo ocorre de forma mais lenta. Né? Se nós pensarmos só na questão da renovação celular, que num adulto jovem vai ocorrer entre 25 e 28 dias, 28,
num idoso pode ir até 45, né? Então vai depender muito da qualidade da saúde do idoso também, né? A hidratação, por exemplo, é importantíssima. Quanto mais hidratada for essa pele, melhor vai ser a qualidade da pele que eu vou ter ali no local, bem como a nutrição, como a vida pregressa desse indivíduo, tudo auxilia, mas com certeza o idoso vai ter um prejuízo, tanto que muitas vezes o idoso comenta, mas eu antes cicatrizava tão mais rápido. Sim, mas e quando que foi esse antes, né? O antes, às vezes, é muito antes, então isso faz diferença, né? Com certeza. E a questão assim, vocês vão na casa do paciente, o paciente precisa ir na clínica de vocês, isso é uma coisa que eu acho que é interessante para as pessoas que procurarem o serviço, ele pode receber esse tratamento em casa, ou vocês vão no hospital, se tiver acamado no hospital. Fale um pouquinho como é que funciona essa dinâmica do trabalho de vocês. A dinâmica do trabalho é a seguinte, precisa ter uma primeira avaliação, né? Que nunca é apenas da lesão, do ferimento ou do pé. É uma lesão, é uma variação abrangente, né? Que leva em consideração todas as comorbidades que o paciente tem, toda a situação, a sua profissão, a ocupação, o dia a dia dele, né? É feita a verificação dos sinais vitais e um exame físico bem completo, né? Não é simplesmente tratado a lesão, e sim a pessoa como um todo. Isto pode acontecer na clínica, pode acontecer no hospital, pode acontecer em clínica geriátrica, pode acontecer no domicílio, né? Não, nós vamos até o paciente, até porque não teria como deixar os pacientes a domicílio de fora, porque temos que pensar que muitos dos pacientes são acamados. Então não é uma questão de querer ir ou não, não tem como, né? E se a gente quer atender a população que tem lesão de pele, temos que ir até o domicílio. A gente faz de tudo, né, Eliana, para que não tenha exceção, que possa ser feito tudo a domicílio. Dentro do hospital, vocês também podem ir dentro do hospital? Existe um protocolo que permite que vocês atendam dentro do hospital também ou não? Existe, né, Eliana? Nós precisamos da indicação, do encaminhamento do médico assistente para que seja feito esse atendimento. Porque daqui a pouco o paciente já está no hospital ali internado há 30 dias, 60 dias e precisa de um atendimento especializado, né? E aí é interessante falar isso, porque daí é o médico que vai chamar vocês. O médico faz a solicitação, a gente entra em contato com a instituição, com a equipe de enfermagem responsável e fazemos combinamos, né, a melhor forma de fazer esse atendimento. E vocês podem fazer medicação também? Vocês acabam receitando algumas medicações em alguns casos ou não? Com relação ao que vai ser utilizado na ferida, sim. Existe uma resolução do nosso Conselho Federal da Enfermagem que nos baliza, nos dá segurança para que nós possamos, além de indicar o que vai ser usado, utilizar, tudo que diz respeito ao tratamento da lesão, a gente pode fazer, vai dar o melhor acesso para o paciente. O que a gente não faz é a prescrição de antibióticos de medicamentos, medicamento, né? Mas as coberturas todos os tratamentos adjuvantes, o uso de laser, o uso de ozônio, o uso a terapia por pressão negativa, que é a terapia a vácuo, o médico deve prescrever, mas nós podemos fazer a instalação. O ozônio, a oxigenoterapia hiperbárica, o médico deve prescrever, mas a equipe de enfermagem também deve estar presente para auxiliar no momento da... E vocês têm esses equipamentos na clínica? Vocês têm laser? Temos. O que vocês dispõem na clínica para já facilitar esse tratamento também? Vocês têm o laser? Nós temos laser, exatamente. Então, nós optamos por terapia adjuvante, além da avaliação adequada, né, Silvana? Todas as orientações para que esse paciente, como a Mônica bem comentou, é interessante lembrar que tratar ferida não é só tratar o local onde está a ferida, mas aquele indivíduo portador da ferida tem que ser tratado como um todo e tem que ser observado como um todo.
Porque se fosse só a ferida era fácil, porque daí a gente vai ali, bota qualquer coisinha, né? E aí tá tudo resolvido, né? E aí entra a importância da equipe multiprofissional, né? Porque assim as coisas, elas são... Há uma conexão, né? Entre o médico assistente, entre o enfermeiro que está tratando a lesão, o enfermeiro que está tratando a questão podiátrica, né? Há uma comunicação. Justamente, nutricionista, importantíssimo, justamente para que o paciente seja tratado como um todo. Porque, como a gente sempre comenta, né? Pode colocar na lesão a melhor cobertura do mundo. Pode fazer o curativo com ouro, como a gente brinca. Se não houver todo... Uma resposta do organismo, o empenho do organismo, de alimentação, de hidratação, de engajamento do não paciente. Tá com anemia, ver se tudo, não tá com... Não dá certo. Os exames laboratoriais, o acompanhamento é importante. A gente sempre que possível verifica se o paciente tem, e normalmente nós fazemos encaminhamentos, né? Normalmente é muito difícil. Olha, eu acho que até não houve nenhum caso que o paciente chegue ali e que, se ele já não veio encaminhado de um médico, ele vai encaminhado para um médico, ou para um nutricionista, ou para o fisioterapeuta, né? Nós temos, importante essa questão da fisioterapia, né, Mônica, na podiatria. Comentar sobre a podiatria. Eu falei bastante antes sobre o diabético, né, e o portador da uma das piores complicações, que é o pé diabético, por estar diretamente relacionado à amputação. Mas a podiatria faz outras coisas, né, também, como, por exemplo, trata a onicocriptose, que é a unha encravada, trata a micose, o fungo nas unhas, que é a onicomicose, calosidades, calos nucleares, fissuras plantares, né. Óbvio que quando o paciente tem as comorbidades, né, metabólicas, nesse caso, mais importante ainda, porque qualquer fissura plantar se torna uma porta de entrada. E o que pior pode acontecer numa lesão é uma infecção. Né? Isso custa muito caro. E é também um item importante para ser falado, porque a infecção... As pessoas acham que vai ser uma grande... Não, às vezes é por uma porta de entrada... Mínima. Uma fissura, por exemplo. Uma fissura, não tratou e acabou criando uma infecção, e aquela infecção vai criando... Vai ficando muito difícil de resolver. Vai criando campo dentro do organismo, e quando entra numa infecção generalizada. Vai se aprofundando, por exemplo, como as osteomielites, muito comuns em pacientes que não tratam a lesão adequadamente. E como o pé é um local que quase não tem tecido subcutâneo, que quase não tem... o osso está muito próximo da pele. Tem muito pouca proteção, então é muito fácil de se instalar uma infecção e logo atingir o osso. E aí, atingindo o osso, já complica, profundamente, né? E as complicações, então, acho que está muito interessante, eu acho que tem que passar esse alerta para as pessoas. Então, as complicações podem ser amputações, infecções generalizadas e morte também. Nós temos pacientes com... Já vivenciei isso aí no tempo de assistência, vivenciamos lá no hospital, né, Mônica? Sim, muitas vezes. O paciente com lesão por pressão, por exemplo, que é a popular escara, né? Que é uma lesão profunda, a lesão por pressão de estágio 4, ela atinge ossos, a gente consegue visualizar tendão e osso, então ela é uma lesão muito profunda. E com isso, se não tratada adequadamente, ela pode acabar levando o indivíduo a uma infecção generalizada e óbito. E as novas tecnologias estão aí, né? Eu acho que isso é um item muito importante a ser falado, porque o laser, ele tem diversos benefícios, né? E essas câmeras hiperbáricas também. Então, com a indicação correta, ela consegue ter um resultado muito mais eficiente. Sim. E tempo, né? E tempo de recuperação, que isso também é uma coisa muito boa, né? Nós optamos, como a gente começou a falar antes, né, Silvana, pelo laser para a nossa terapia adjuvante, o nosso braço direito de terapia, escolha, né? A nossa primeira escolha, né? Então, o laser é uma terapia muito interessante, uma vez que normalmente essas lesões crônicas de difícil cicatrização que chegam para nós, elas estão justamente estagnadas na fase inflamatória, que é aquela primeira fase da cicatrização, onde, se não há
o correto tratamento, a lesão fica estagnada. E aí, se ela ficar estagnada ali, né, a gente vai ter que ficar lutando e não vai conseguir sair dali. Então, o laser tem um poder de modulação de resposta inflamatória muito interessante. Então, junto com limpeza adequada, retirada de tecido desvitalizado, escolha de curativo ideal, ainda colocar mais um laser, a gente vai ter, com certeza, uma resposta adequada. E agora vocês falando, eu fiquei imaginando os tipos de feridas, né? Nas partes moles deve ser muito mais difícil, né? Em regiões onde são mais úmidas, né? Nas genitálias. Deve ser muito mais complicado quando acontece algum tipo de ferida, um tipo de lesão ali, para que possa ter a cicatrização pelo fato de serem partes mais úmidas. É bem comum, né? Mas que bom que já existem tecnologias, né? Em produtos para serem usados nessas situações. Isso. É bem comum. Isso. Bem comum mesmo. E as tecnologias, elas são nossos aliados muito importantes, né, Silvana? Mas é sempre importante salientar que o olhar do especialista, para que a gente possa realmente perceber o que está faltando ali, porque é função do nosso organismo cicatrizar. A todo momento nós estamos desenvolvendo reação inflamatória e cicatrizando, tentando nos resolver das coisas. Então, é função do nosso organismo cicatrizar. Então, o especialista vai olhar, ele vai ver o que está faltando aqui. O que a gente pode fazer de diferente ali para proporcionar a cicatrização adequada. Isso aí. Às vezes é pouquinha coisa, outras vezes é bastante coisa. Às vezes é um pequeno ajuste que é feito, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, pacientes que têm feridas nas pernas, que são pacientes que têm essas lesões de estase venosa relacionadas com varizes, por exemplo, porque feridas de membros inferiores, as mais importantes são as arteriais, as venosas, as mistas e o pé diabético, são as mais importantes. Mas eu considero que as lesões venosas, essas de varizes, são lesões que são desafiadoras, mas elas são boas de tratar. Porque se a gente conseguir o empenho do paciente em auxiliar com a questão do repouso, que é importante, que o angiologista cirurgião vascular está sempre frisando muito isso, a gente vai usar uma terapia compressiva, que chama bota de Una, que é uma terapia muito antiga, que faz uma compressão na perna do indivíduo e auxilia no retorno venoso, e aí, não raro, a lesão rapidamente responde. E quando o paciente chega, às vezes ele já tem aquela lesão 6 meses, 8 meses, anos, né? Às vezes tem pacientes que vêm para nós com 20 anos de lesão. Meu Deus, a pessoa tem 20 anos de lesão. Outro ponto que eu acho muito importante frisar é a importância da avaliação da pisada do indivíduo, né? Porque é feito todo um esforço para que a lesão de pele cicatrize. No entanto, muitas delas têm relação com os pontos de pressão, né? Então, não basta corrigir, fechar, cicatrizar a lesão. Temos que também implementar, né? Implementar um tratamento que diminua o ponto de pressão. Aí entra o encaminhamento para o fisioterapeuta especializado em estudo da pisada, confecção de palmilhas, confecção de órteses, né, que hoje temos um arsenal de tecnologias para utilizar, né, porque existem pessoas com deformidades, às vezes que já nasceram inclusive com elas, outras que foram adquiridas durante a vida por doenças reumatológicas, ortopédicas, né, e em função do diabetes e insuficiências vasculares também, algumas deformidades são bem comuns, ósseas, né? Então, esse encaminhamento para o fisioterapeuta, para que seja feito um estudo, vai evitar que a lesão abra novamente. E isso é muito comum e muito rápido de acontecer, sem que seja feito essa abordagem. E agora lembrei de uma outra situação que também é um pouco corriqueiro, de uma pessoa, por exemplo, vai colocar uma prótese, né, nas mamas e ter algum tipo de rejeição. Né? Ter algum tipo de rejeição nessa prótese, tanto nas mamas como em outras partes. O que acaba acontecendo? Ali também é uma região, às vezes, difícil, né, de cicatrizar, porque a pessoa está ali movimentando o braço e tudo mais. Esse tipo de ferida vocês tratam também?
Nós tratamos, como eu disse, qualquer tipo de lesão. Só, no entanto, é esse tipo de lesão, que é uma lesão de rejeição de prótese, por exemplo, é uma lesão que requer o acompanhamento do próprio cirurgião, que realizou o procedimento, um infectologista junto, provavelmente. E aí, muitas vezes, não raro, é necessária a retirada da prótese, que está sendo encarada como um corpo estranho pelo nosso organismo, para que então a gente consiga fazer o tratamento adequado. Então, a Mônica utilizou antes, né, a terminologia multidisciplinar, mas também inter e transdisciplinar, né, porque passa não por cada um, mas por todos trabalhando juntos, né? Por todos trabalhando juntos. Muito bom. Parabéns, olha, parabéns pelo empreendedorismo, pela clínica Epiteles, que é uma clínica assim, né, focada nesse tratamento de feridas e podiatria, e é uma novidade em Santa Maria, mas ao mesmo tempo vocês já têm mais de 15 anos de experiência nessa área. Bem mais um pouquinho. 15, 20 anos de experiência, que isso vai fazer com que tenha muita segurança para esse tratamento também. Então eu acho que isso é muito bom. Muito obrigada pela participação e sucesso nessa nova empresa e nesse novo setor que vocês estão empreendendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.